Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, Pascoal, Zé Elias, Birral falando aí sobre Flamengo 4, Atlético Mineiro 0. Mengão passou o carro no Atlético Mineiro e a gente vai analisar aqui a repercussão da imprensa esportiva. Chega aqui, dá aquela moral, explode dentro do like. Se você não é inscrito aqui no canal, peço você se inscreva e ative o sino das notificações. Já coloca nos comentários sua risada. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. Assim como o malvadão, o incomparável Flamengo, agora pegou no breu mesmo. E ontem, inapelável pra cima do Galo. Ao menos os caras nem viram, o Plihal, com todo respeito, os caras nem viram. Ô Plihal, vê quantos jogadores estão defendendo ali o Atlético Mineiro. 4, 5. Olha lá, olha como eles defendem. É o desespero, eles correm pra bola, eles não se posicionam, eles correm pra bola. De mal posicionado. O Everton Araújo, a gente achava que ele só fosse bom no desarme, né? Tá jogando também, né? Eu falei que esse menino aí tinha que jogar. Ele é muito bom jogador, bate bem na bola. E outra coisa, ele é um elemento surpresa. O Flamengo criou mais um elemento. De tantos elementos que o Flamengo tem, criou mais um elemento. Porque o volante aparece na área ou para dar passe ou para ele concluir. O Arrascaeta ontem, o que ele fez, assim, ele estava em todos os lados do campo, impressionante o que fez o Arrascaeta, voltou a ser Arrascaeta, hein? Sim. Quero dizer para você que o Pedro voltou a ser Pedro, hein? Plata voltou a ser Plata. O Plata voltou e o Flamengo tá voltando. O Samuelino tá jogando bem. O Samuelino começou bem, mas depois do segundo tempo ele teve uma queda. Mas fez a jogada do primeiro gol. Fez a jogada muito bonita. Ele voltou a jogar, ele voltou a ter confiança para jogar, né, Pascoal? Porque o Samuelino faz um trabalho diferente do que ele fazia com o técnico anterior. Com o Felipe, ele era um carrilheiro, defensivo e ofensivo, corria atrás do lateral. Com a chegada do novo treinador, o Leonardo Jardim, ele é só o que ele fez a vida inteira. Pega a bola, parte para cima do adversário. E simplifica o trabalho para ele. Quando ele pega a bola, o adversário não vai sair, o lateral não sai. Porque se o lateral sair, ele está nas costas e vai arrumar um espaço para arrumar uma bagunça na defesa do adversário. Então, muda-se um pouco do plano de trabalho, em termos de atuação dos jogadores, mas a gente enxerga muitas virtudes no time do Flamengo. A única coisa que eu acho que entra muito ainda na zaga do Flamengo é bola no alto. O Flamengo tem que consertar isso, as bolas atravessadas pelo alto é um problema que, mas agora, você tá acendendo a luz, hein? Ele chegou. O Zé é claramente acende a luz para não se assustar, hein? Boa noite, já 18 horas Boa noite, e 3 minutos agora. Claramente é um time em franca evolução, com margem de crescimento muito grande também, né, Zé? Boa noite, Plihal, boa noite, Pascoal, boa noite a todos que estão nos assistindo. Com a margem de crescimento, especialmente porque você troca um, entra outro, o ritmo continua o mesmo. A qualidade é a mesma, né? Com exceção do... Eu acho que o Luiz Araújo tecnicamente, ele é inferior aos jogadores da posição dele. Ele é o cara, é o Jorge Henrique do Flamengo, que é o cara que volta para fazer a marcação, ajuda na recomposição e tal. O Jorge Henrique, na época do Corinthians. O Jorge Henrique 2012 no Corinthians. É o cara que trabalha muito em prol do time, né? Ajuda na marcação, essas coisas todas. Mas tecnicamente, eu acho que ele é abaixo dos outros. Mas dentro de um contexto onde você tem um volante que tem... Quantos anos tem o Everton? 19? Deixa eu ver aqui quantos anos tem esse menino. Eu vejo 23, pra você. Não, 23, já não é menino. Mas é um rapaz que... É que o vovozinho não tá mais aqui, né? Mas é o box to box, né, Pascoal? É impressionante. O vovozinho não tá hoje aqui. Impressionante como ele bate na área, finaliza já, ganhando confiança para jogar, joga com simplicidade e aí facilita, né? Você tem Jorginho do lado, aí você olha para frente, tem o Pedro que voltou a jogar bem. No gol ali do Arrascaeta, quem começa a jogada foi o Pedro. O Pedro pega a bola, joga pro lado, vai para a área para finalizar. O Arrascaeta, a facilidade que ele teve para jogar ontem, por conta dos dois volantes de marcação da equipe do Atlético. O Maicon já não é marcador faz tempo. Né? O Alan Franco estava perdido, ele não sabia se ele ia para frente, se ele voltava, se ele ficava na frente da zaga. E aí você pode ver aí quase todos os lances, todos os jogadores do Flamengo nas costas dos dois volantes, pegando essa bola com uma facilidade, distribuindo o jogo e finalizando. Né? Então assim, o Flamengo, se você joga fechado contra o Flamengo, a possibilidade de você perder, ela é grande. Se você joga aberto, a possibilidade de você tomar goleada aberto ou desorganizado, como foi o Atlético ontem,
a possibilidade de você tomar uma goleada, ela é gigantesca. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A facilidade que o Flamengo tinha para dar os passes, para encontrar as triangulações, movimentações do Samuel Lino pelos lados, o Plata pega a bola no meio campo e sai driblando todo mundo. Não tem ninguém para parar a jogada. Não estou aqui falando que tinha que matar o Plata, não é isso. Mas ele pega a bola do lado e sai driblando todo mundo aqui assim, ó. Todo mundo e ninguém para a jogada. Todo mundo vai para dentro do gol. Ninguém vai para cima do Plata. Todo mundo corre para dentro do gol. Isso mostra insegurança. Né? Então todo mundo vai para dentro do gol e ninguém vai na bola. E aí o Plata faz um golaço, né? Então como o Pascoal E o falou. 9, Pascoal? O Pedro, para quem duvidava que o Pedro sabe jogar bola, sabe fazer gol, ele tá toda hora aí, né? Todo jogo ele tá aí. Toda hora ele tá aí. O Pedro aparece, claro que ele não é o artilheiro do campeonato, né? Mas ele tá fazendo uma campanha espetacular. Pedro fez 2 gols e os números dele na partida são, assim, ótimos para um centroavante, né? E outro jogador que o Jardim deu uma repaginada, né? Porque na época do Felipe Luiz havia uma versão de que eu sempre fui contrário a isso. Quero deixar isso bem claro. Que o Pedro não podia sair da área porque ele não sabia jogar fora da área. Tentação fora. O Zé acabou de falar. O gol começa com ele pegando a bola fora da área e criando a possibilidade. O Arrascaeta encontra cada passe, cara, que é um negócio assim, você fala, de onde que ele tirou isso aí? Tira cada coelho da cartola, que é um negócio impressionante. E o Pedro é esse jogador aí, ó, toca pro abraço, tá. Nos 2 gols do Pedro. Você acha que dá para convencer o Ancelotti? Ele tá convencendo, né? Ele tá convencendo. O Pedro ainda não pintou numa lista do Ancelotti. A próxima a final, é a lista da Copa do Mundo. Claro, você vê possibilidades do Pedro estar nessa lista? Isso tem um peso. Matheus Cunha lesionou. Mas se você entender que o Pedro se lesionou e não voltou para a seleção brasileira por conta de uma lesão na seleção brasileira, porque ele machuca o joelho a serviço da seleção brasileira. Na época do Dorival. E depois ele leva todo o tempo para se recuperar e voltar a ser o Pedro, porque o Pedro não ia deixar de ser o Pedro. O Pedro não ia deixar de ser esse monstro de centroavante que ele é. O Pedro tem que ser... O Pedro é muito respeitado pelos zagueiros adversários. Primeiro porque nos 2 gols houve a verificação do VAR. Sem necessidade. Nos 2 gols, para mim, sem necessidade. Os 2 lances foram absolutamente normais. E o Pedro está sempre atrás da linha da bola. Mas ele estava sozinho. Ele pode estar sozinho, desde que ele esteja a bola venha mais próxima da linha de fundo para trás. E foi o que aconteceu nos 2 lances. E ele fez os 2 gols de maneira absolutamente correta. E nenhum dos 2 lances, nem o Samuel Lino no primeiro gol e nem o Everton no segundo gol, tinham passado da linha do adversário quando dominaram a bola e entraram na pequena área. Porque o Flamengo fez gol na pequena área, gente. O que me chama a atenção... O Zé, não assusta, o Zé falou rapidinho sobre o Matheus Cunha. De fato, ele não jogou hoje por causa de uma questão médica, mas é algo muito simples. Ele tem um problema no quadril, né? É um problema no flexor do quadril. Ele até poderia ter jogado hoje, mas acho que agora... Hoje não, ontem. Hoje. O Manchester United jogou agora. Ele ficou de fora por causa desse problema no quadril. Ele até poderia, se fosse um jogo mais decisivo, ter entrado em campo, mas acho que o alerta, a luz vermelha tá piscando geral, depois da confirmação de mais uma ausência entre titulares da seleção brasileira na Copa do Mundo. É difícil, hein? O Militão, o Éder Militão. Porque o Militão ia ser zagueiro e lateral. Sim. Agora a gente... Hein, Pascoal? É mais um BO para resolver. São 3 titulares, né? Rodrigo, Estevão e Militão. Não lembrava, se vocês podem me ajudar, o Pascoal tem um pouquinho mais de idade, o Zé mais ou menos regula comigo. Para mim é sem precedentes. A seleção brasileira, há menos de 2 meses, uma Copa do Mundo, 1 mês e pouquinho da estreia na Copa do Mundo. Já não contar com 3 titulares, olha, difícil. Na Copa de 78, o Reinaldo estava fazendo recuperação. E o Rivelino tinha um problema de tornozelo para a Copa de 78. Mas os 2 jogaram a Copa, né? Mas foram para a Copa, foram com a seleção Porque são brasileira. 3 vetados, né? Em 70, o Rogério fez toda a fase de preparação. O Rogério, ponta direita do Botafogo, muito bom jogador, rápido, mas se machucou. E aí o Zagallo deu aquela arrumada, o Jairzinho, que era centroavante na ponta, o Tostão, que era meia de centroavante. O Zagallo deu lá o jeito dele, Rivelino, ponto esquerda, era meia esquerda, deu lá o jeito dele para montar a seleção brasileira. Parece que funcionou bem, né?
parece que é apontada como a maior seleção de todos os tempos. Mas sempre tem alguém. Em 2000, a última conquista, o Emerson se machuca naquela véspera da estreia contra a Turquia. Mas eu estou falando perder 3 titulares. 2 jogadores de ataque e um, como o Zé Elias acabou de dizer, que era fundamental no sistema defensivo, porque pela caleca... Não, dois titulares da zaga em 94. Que é o Ricardo. Sim, e mas o... assim, Ricardo e o Ricardo. Com perdão aos zagueiros, você perder 2 atacantes, a seleção brasileira... Ainda mais na fase que a gente... de escassez que a gente está, acaba preocupando mais. E atrás, o Militão jogaria numa posição que hoje o futebol brasileiro é extremamente carente, que é a lateral direita. As 2 laterais, na verdade, né? Ele seria o lateral direito titular da seleção. Mas... O Wesley tem um perfil completamente diferente. Eu entendo. Mas e teremos que buscar alguém para a segunda função de lateral, né? Mas o Pedro tá brigando, hein, Pascoal? O Pedro acho que tá... Deu um sinalzinho amarelo aí pro... Vocês viram o Igor Thiago agora? O United, a gente estava mostrando esse jogo agora, né? Vimos agora. Bateu o Brentford por 2-1 e olha, se o Igor Thiago tivesse numa... Algumas vezes aí e joguei com a trava... Algumas vezes? Jogador internacional. Não, mas pelo amor de Deus. O Brentford é o quintal da minha casa. Você tem que jogar ali, você tem que jogar com a trava desse tamanho. Eu sei porque eu fiquei... aquela limadinha. Quantas vezes você ganhou lá? Acho que nenhuma. O Zé precisava dar aquela na média, limadinha. 3 jogos, 3 derrotas. Precisava dar aquela limadinha na ponta dela. Não, mas ainda mais na tua época, quem ia lá realmente caía. Mas assim, o meio campo era Scholes, era Roy Keane nos 2 primeiros jogos, e depois no ano seguinte era Scholes e... Scholes jogava um pouquinho? Veron. Não, o Veron jogava mais, mas esse Scholes era chato também, era bom jogador. Os caras jogavam em 2 toques só, era impressionante, você nem via a bola. Quando você estava olhando assim, a bola já estava passando e tal. Eu sei porque no começo do jogo eu escorreguei umas 3, 4 vezes. Sim. Aí eu olhava pro Ferdinand, que é o zagueiro, eu falei, esse cara não escorrega. Na hora que eu vi ele correndo assim, ó, a trava dele parecia um salto alto, um negócio assim. Eu falei, vou mudar de trava. Você comprou igual no dia... No intervalo do jogo? No intervalo, você muda. Já pediu você ficar em pé. Mas você se adapta rápido a uma trava assim? Não, se adapta. Senão você não consegue parar em pé. Mas não adiantou nada, tomamos um sacode bonito. Ô Zé, você é um cara muito vivido no futebol. Já viveu as mais diversas e ricas experiências. Por acaso, já esteve em alguma delegação em que o principal nome do time, do clube, vai com você de ônibus do hotel para o estádio, desce do ônibus e a caminho do vestiário fica sabendo que a direção e os seus empresários acabaram pedindo para sacá-lo do jogo, para não estourar o limite de jogos? Já. Já. E a situação foi mais constrangedora que eu vivi. Quando eu joguei na Inter de Milão, tem a Piazza Relotto, acho que é Piazza Relotto, né? Perto do San Siro, que tem até uma churrascaria, não lembro como é que chama agora, faz tempo. Boi berrando. Então o que acontecia? O ônibus da Inter encostava aqui e o ônibus do Milan encostava do outro lado. Então nós nos reuníamos ali, né? O pessoal do Inter ia no ônibus da Inter, o ônibus do Milan ia do Milan e cada um ia embora. O Inter ia para Pinetina e o Milan ia para Milanello. O Maurício Gans, que era um dos destaques da equipe da Inter de Milão, ele simplesmente desceu do ônibus da Inter, atravessou a rua, entrou no ônibus do Milan, no dia seguinte jogou contra nós, Inter e Milan. Só isso. Essa história é ainda mais inacreditável. Só isso. Agora, o Hulk, né, Pascoal, tem uma história lindíssima no Clube Atlético Mineiro. Aí, num passado mais recente, a gente pode colocá-lo como o principal ídolo de uma torcida gigantesca, de uma torcida apaixonada, perdoe corintianos, muito fiel também. E no início do ano teve para deixar o clube e ir para o Fluminense, ao que tudo indica, agora as Laranjeiras também será o destino dele, está sendo tratada como o destino do Hulk. O Eduardo Domingues, o Barba, até ontem eu estava acompanhando ali ao vivo as movimentações depois dos 4-0, na hora que o Paulo Brax, o executivo de futebol, entra na sala de coletiva, eu falei, bom, o Barba caiu. Ele ali deu uma explicação mais ou menos do motivo do Hulk ter sido sacado da delegação em cima do laço, em cima da hora, e depois, não tinha nada a ver com o Eduardo Domingues, ele pelo menos por enquanto sobrevive no cargo, mas o Barba na entrevista coletiva, além de tentar explicar
O 0x4 também falou a respeito dessa ausência de última hora do seu principal jogador, embora com o Barba, o Hulk venha sendo mais reserva do que titular. E acho que o torcedor do Atlético também não consegue. Não dá para você engolir uma situação dessa. Se você é o presidente do clube, se você é o gerente de futebol, está numa situação dessa, por favor, né? Não dá, eu não aceito, eu não aceito isso como um argumento plausível, minimamente plausível. Levar o jogador para a concentração, levar o jogador para o estádio de futebol e na chegada mandar um WhatsApp para o jogador antes de ele entrar no vestiário, não jogue, porque já acertamos aqui que que a gente vai tentar a sua transferência. Isso para mim se não é amadorismo, é uma grande esculhambação. Mas eu acho que aí não tem santo na história não, viu, Pascoal? Não tem santo nenhum, né? Porque o Hulk na última entrevista aí também foi mal. Você não sabia se era no meio do ano, se era no fim do ano. Foi mal pra caramba também. E outra, as palavras... A entrevista na primeira semana, né? A entrevista e as palavras, da forma como o Hulk colocou, assim, era uma situação, acho que até o Prija me fez essa pergunta, era uma situação que pro banco, pro vestiário, é péssima. Bom, um jogador experiente como ele, não fala nada, fica quieto, passa em branco, não sei, estou discutindo com os meus empresários, tá? Não, já falei com quem manda no clube sabe se eu falo agora, se eu não falo depois, espera aí, não é mais menino. E eu acho que ele sabia já. O Hulk, quando sai do ônibus ali, já sabia, já tinha recebido as informações com os seus empresários disseram, não tem santo nessa história. Não tem santo nessa história. Aí o prejudicado é o Atlético Mineiro. É o Atlético que perde. Porque o time entra e toma um sacode do Flamengo e ainda tem esse abalo. Tá certo. Vamos fazer a primeira parada no Equipe F agora. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Então, os comentaristas falando aí da ocasião do caso que aconteceu ontem na partida, a saída do Hulk, o Atlético Mineiro que tomou na tarraqueta 4-0, fora o baile, fora os ameaços. E eu vou me lembrar de uma coisa aqui, vou lembrar pra vocês de uma coisa aqui, que foi o seguinte, no meio de semana, teve a partida do Atlético Mineiro e aí a torcida começou a cantar, domingo é guerra, domingo é guerra, domingo é guerra. Rapaz, mas quem trouxe a bazuca foi o Flamengo. O Flamengo que chegou lá sentando bala em geral, meu amigo, 4-0. E eu vou dizer pra você, poderia ter sido mais. Porque eu acho que o Flamengo no segundo tempo tirou o pé. Eu tenho a minha convicção de que o Flamengo tirou o pé no segundo tempo, que eu acho que poderia ter sido mais. O Flamengo poderia ter amassado mais o Galo. Mas 4-0 foi o suficiente. A Arena MRV batizada como Arena Gonzalo Plata, decisivo na Arena MRV. E agora, meus amigos, é pensar na partida da Libertadores, uma partida dificílima contra o Estudiantes de La Plata. O Flamengo precisa vencer essa partida e aí já fica tranquilo no grupo da Libertadores da América. Caso o Flamengo vença a partida lá na Argentina, eu acho que o Flamengo já fica com uma mão na vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. Esse é o meu ver. Eu acho que o Flamengo já ficaria com uma mão já na vaga para as oitavas de final. Vamos ver qual será o time que o técnico Leonardo Jardim vai preparar para essa partida. Nós vamos ficar de olho e vamos trazendo todas as informações para vocês aqui no nosso canal, tá bom? E olha, vou deixar um recado para você muito importante. Nós temos o nosso grupo de palpites e análise esportiva para você poder fazer a sua fezinha. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado, a entrada é grátis. Você entra lá, inclusive o fim de semana nós acertamos todos os palpites. Vai lá, corre lá para você aproveitar e você já vai concorrer a uma camisa manto do Mengão já no início do mês de maio. Para você participar, você tem que estar lá no grupo. Então corre lá e aproveita. O link vai estar no primeiro comentário fixado, tá bom? É isso aí, nação. Então, olha só. Nos ajude, nação, a chegar aqui no canal aos 400 mil inscritos. Você que sempre acompanha a gente aqui, ó, dá aquela moral no nosso canal. Nós estamos trabalhando, lutando para chegar nos 400 mil inscritos. Nesse momento, estamos com 384 mil inscritos. Se você puder dar aquela moral, compartilhe o vídeo. Pede pro seu amigo flamenguista se inscrever, tá bom? Dá aquela moral pra gente. Nós somos uma família, torcemos pro mesmo time. E tamo junto, nação. Fica ligado aí no canal, assim que a gente tiver mais notícias e informações, vamos trazendo pra vocês. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.